dependência financeira de lado. Quem vê a habilidade da Débora na hora de fazer arreios para cavalo, nem imagina. Mas antes de se dedicar 100% a seu ateliê, ela passou 19 anos trabalhando como professora. Foi muito engraçado, assim, foi no período de pandemia, né? Eu acredito que para todo mundo foi um período de grande mudança. E eu tive a oportunidade de conviver muito com a natureza, né? De estar junto com os cavalos. E foi nesse período, né, que eu fiz um acessório para um cavalo da casa, um cavalo nosso. E eu vi ali a oportunidade de um negócio, né? Uma pessoa me falou, olha, isso pode ser vendido, né? E eu vi, naquele momento, uma oportunidade de um negócio. No ateliê já existem peças prontas para serem entregues aos clientes. Material que às vezes mistura couro, peças de metal, cordas e muita habilidade manual. Mas para chegar nesse nível, a Débora teve que superar muitas dificuldades. Eu acredito que um dos maiores desafios foi aprender a vender, né? Que era uma coisa que eu não sabia fazer, né? Eu trabalhava com seres humanos no dia a dia, com pessoas no dia a dia, e hoje esse negócio é totalmente online. Mas antes da venda vinha a produção, né? Eu não sabia costurar, então eu tive que aprender no dia a dia qual era o couro, espessura do couro, qual era a tinta ideal, como era que aquele couro poderia ser hidratado, qual era a corda boa, né, para fazer determinado produto. Então eu busquei me especializar, como ainda hoje faço, né, buscar essa especialização para poder fazer o que eu faço hoje. Débora faz parte de um grupo que tem entre 40 e 50 anos de idade e que resolveu mudar de carreira. Estava na educação há muito tempo, né? Há bastante tempo. Mas eu me apaixonei pelo mundo equino, né? E chegou uma época que eu estava com as duas profissões, né? E eu teria que decidir entre uma e outra. Até porque eu trabalhava durante o dia e à noite eu precisaria estar aqui no ateliê, desenvolvendo os meus produtos. E chegou uma época em que realmente eu precisava me dedicar só ao ateliê para que eu pudesse criar mais produtos, para que eu pudesse ter mais clientes. E aí foi nessa época que eu decidi e fiz isso de forma gradual, né? Anunciei na empresa que eu precisaria me ausentar, né? Para que a substituição pudesse ser feita de forma tranquila. E aí, em um ano de janeiro, acredito que em 2022, eu tomei a decisão, né? E comecei 100% aqui no ateliê. Um levantamento aponta que 58% dos profissionais brasileiros de 40 até 50 anos de idade pretendem fazer uma transição de carreira nos próximos 5 anos. E esse número é maior do que a média mundial, que é de 47%. Quem explica esse fenômeno para a gente é a Carol Carnaúba, que é gestora em recursos humanos. Se a gente começar a olhar para fora do Brasil, a gente vê que a educação, né, brasileira ainda é muito atrasada, né? Então, fora do Brasil, você é incentivado já a escolher aquilo que você gosta, né? E apesar de ser muito jovem ainda quando escolhe, mas você é ensinado sobre empreendedorismo, sobre as profissões. E aqui isso chegou muito tarde. Então, termina que essas pessoas fora do país, elas já estão no caminho certo, né? Qual a sua paixão? O que é que você faria ainda que você não ganhasse dinheiro? E aqui não. Aqui a gente foi empurrado, né? Nossa educação, quando é que a gente veio ver empreendedorismo nas escolas? Eu não vi. Eu tenho 46 anos e eu não vi. Então, quando é que a gente veio ver isso? Veio ver dos meus sobrinhos, né, os mais novos. Então, por que empreender, né? Então, tem essa diferença cultural do Brasil, né, educacional do Brasil, esse atraso educacional mesmo, com outros lugares do mundo. A gestora explica ainda que para algumas pessoas entre 40 e 50 anos, a mudança de carreira ainda é para vagas confortáveis, tanto financeiramente quanto pessoalmente. E isso se deve a uma questão comportamental de quem tem um pouco mais de experiência. Olha só, a gente tem aí alguns pontos muito importantes, né? Primeiro que essa geração, na nossa geração dos 40, ela vem de uma história em que ela tinha que ir para o mercado, ela tinha que se sustentar, ela tinha que trabalhar. E aí ela vem, né, seguindo esse caminho, formando família, fazendo carreira. E quando chega nos 40, a estabilidade já está ali. E agora eu quero fazer aquilo que eu amo. Então, o que é que acontece muito? Passei a vida toda em obra, sou um engenheiro, mas eu amo fazer pizza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso e vou abrir uma pizzaria, que é aquilo que eu gosto de fazer, cozinhar, né? Então, além disso, né, a gente começa a entender que essas pessoas querem realização, né? O que não conseguiu algum tempo atrás. Então, agora eu quero me realizar, mas eu não quero deixar de ganhar dinheiro, né? Eu não quero deixar de me sustentar e de ter uma vida confortável como eu tenho. Então, essa transição é uma questão cultural, né? Porque essa geração foi empurrada para o mercado.
A gente não escolheu, muitas pessoas, né, esse número enorme aí na pesquisa, não escolheu o que queria. Né? Ela foi empurrada para o mercado e agora, depois de um certo tempo, estabilizado, maduro, sabendo o que quer, então agora eu vou fazer o que realmente gosto e vou monetizar do mesmo jeito. Eu sempre digo assim, muitas pessoas conversam comigo e dizem assim, Débora, tu parece mais feliz. E é justamente isso, você fazer, você acordar, né? Fazer realmente aquilo que você se dispôs a fazer, aquilo que você ama, né? É um diferencial enorme. Desafios muitos e todos os dias, né? É um campo totalmente novo, então todos os dias eu lido com coisas que eu não sabia fazer, mas no final compensa demais. Oportunidade aí de se